os cuidados relacionados ao ambiente, né? Então, considerando o ambiente da avaliação. A temperatura, então a temperatura é algo que tem que ser equilibrada, né? Então não pode ser nem muito frio, nem muito calor. Dentro do possível, né, a gente tenta manter uma temperatura amena para todo mundo. Muito frio a pessoa pode, tanto muito frio quanto muito calor, a pessoa pode se desconcentrar, isso pode atrapalhar o momento da avaliação, isso pode gerar um efeito negativo na hora dela responder. A iluminação da sala, extremamente importante, então a pessoa precisa estar enxergando, ela precisa estar conseguindo ver claramente o teste, as informações que você está passando para ela, então a iluminação ela é também essencial. Ruídos na sala, então o processo de avaliação ele exige atenção da pessoa, então é importante que a gente tente deixar o ambiente o mais tranquilo possível, sem ruídos, ausência de distratores externos, então também é importante a gente tentar minimizar possíveis distratores, né? Então pensar no ambiente da avaliação, onde que você vai realizar essa avaliação, a sua sala, se possível, que tenha poucos distratores. Acomodações confortáveis, então mesas, cadeiras que sejam confortáveis de sentar, que a pessoa não fique torta, não se sinta incomodada, né, para poder responder o teste. Também é sempre importante, dependendo do tipo de carteira que você utiliza, ter a disponibilidade tanto para os canhotos quanto para os destros. Isso também é bastante importante, é essencial. Em casos de atendimento online, né, então também já é uma realidade, a gente já tem testes psicológicos que são utilizados também no ambiente virtual, já existem testes que foram criados unicamente para o online, né? Então, nesses casos, também é importante que a gente cuide para manter a formalidade do set. Então, tem duas situações. Você pode utilizar um teste no computador, um teste que é computadorizado, mas que você está no mesmo ambiente que a pessoa, né? Então a pessoa vai entrar no computador, no mesmo ambiente que você, e ela vai responder ao teste. Nesse caso, a gente segue essas recomendações do ambiente na mesma sala, né? Que você e a pessoa. Mas também existe a possibilidade da pessoa responder esse teste informatizado aí remotamente e online. Então ela estará em outro lugar e né, que não é com você, né, vocês estarão separados. E nesse caso, antes da avaliação, é importante você também oferecer esse rapport para a pessoa, né? Você passar essas orientações. Então, antes da avaliação, marcou a avaliação, ela vai ser avaliada, né? Você vai enviar as informações do teste, você também já orienta ela nesse sentido, de que quando ela for fazer a avaliação, ela vai precisar de aproximadamente tanto tempo, né? Vai precisar de ter acesso à internet, vai precisar de um ambiente em que ela não seja interrompida, não seja atrapalhada, que seja um ambiente que tenha uma iluminação adequada, uma temperatura também que esteja agradável para ela. Então, tudo isso você informa antes para essa pessoa. Recentemente, o CFP ele soltou uma nota falando sobre os testes psicológicos e existem alguns testes psicológicos informatizados que podem ser aplicados remotamente e existem alguns testes psicológicos que são computadorizados, mas eles só podem ser utilizados mediante a presença do psicólogo. Tá? Entenderam a diferença? Existem testes computadorizados. Alguns deles o avaliado pode responder sem a sua presença e outros ele precisa estar na sua presença. Isso quem define são os autores e as editoras do teste. Então, quando você for adquirir um material assim, você pode perguntar para a editora essa informação, né? Então, se é um teste informatizado, você pode perguntar para a editora: olha, editora, esse teste aqui eu posso aplicar remotamente no meu avaliado ou ele precisa estar presencialmente, ou eu preciso estar presencialmente na aplicação. Então, essa é uma dúvida que você pode tirar com as editoras, tá?
Isso é relativamente novo, essa modalidade, essa nota saiu agora, né, em 2020, falando sobre ser uma responsabilidade nossa de consultar nos manuais dos instrumentos qual modalidade de teste pode ser utilizado. Então, tudo é bastante novo, tá? Então, aí a gente ainda não tem muitas diretrizes e muitas orientações a esse respeito das melhores práticas, né? Na minha prática, é, pessoal, nas avaliações que eu fiz, eu já fiz avaliações considerando a resposta dos avaliados remotamente, né? Eles responderam a testes online remotos, mas todas as vezes eu concluí a avaliação, eu complementei a avaliação presencialmente, né? Então, quaisquer dúvidas que eu poderia ficar no meio do processo, quaisquer coisas que chamavam a atenção dos testes online, eu conseguia complementar, eu conseguia confirmar ou refutar com a continuação da avaliação presencial. Então, as avaliações que eu fiz, eu utilizei o teste online, e elas sempre foram mistas entre remoto e presencial. Essa foi a minha realidade até esse momento e funcionou bem, né? Mas, ao meu ver, os testes online, o objetivo deles, um dos objetivos é justamente facilitar esse trânsito, né, e poder ser realizado remotamente. Mas eu também concordo que existem ainda algumas lacunas, algumas brechas, né? Então, que a pessoa pode, por exemplo, você manda um teste de atenção para ela e a pessoa pode colocar outro para responder esse teste. Então, ainda não existem tantos mecanismos que prevejam isso. Então, sugiro para vocês terem esse cuidado, fazerem essa reflexão, né? Existem algumas possibilidades, por exemplo, de você, da pessoa responder o teste enquanto está em videochamada com você, né? Então, você está vendo ela responder ali ao vivo. Eu acho que nesse momento essa seria a melhor opção para a gente, né? E vamos esperar aí, provavelmente as editoras também estão pensando e têm em dispositivos que possam minimizar esse tipo de coisa, ok? Qualquer